Tá? Primeiro, nós vamos ler o verso 19 do capítulo de número 2. Depois nós vamos voltar um pouquinho para o verso de número 6 e o verso de número 7. Quem encontrou, diga aleluia. Eita, igreja chique, viu, irmãos? Vocês estão bonitos para a glória de Deus. Quem achou, diga amém aí. Vamos ler? Tem irmão dizendo aleluia e estão folheando a Bíblia. Vamos ler. É uma pergunta que Deus está fazendo na boca do profeta Ageu. E a pergunta é: existe ainda semente no celeiro? Porque nem a videira, nem a figueira, nem a romeira e nem a oliveira têm dado seus frutos. Mas desde este dia eu, o Senhor, vos abençoarei. Volta um pouquinho. Verso de número 6. A Bíblia está dizendo assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, então virá o desejado de todas as nações e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Eu quero pegar apenas uma ênfase aqui no verso de número 6, quando o Senhor está dizendo: uma vez, daqui a pouco, farei tremer a terra seca, tá bom? Não se esquece disso. Ainda daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer a terra seca. E a pergunta do verso 19 é: se ainda existe semente no celeiro? Fecha os teus olhos, vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, uma vez mais eu entro diante da tua majestade. Meu Deus, eu sei, Senhor amado, das minhas limitações de homem, e como homem não tenho nada para oferecer ao teu povo, Pai. Mas eu sei que nas tuas mãos há palavra de vida eterna. Deus, fala uma vez mais com a tua igreja, fala com teus filhos, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu cale e o Senhor venha falar nos meus lábios, Pai. Que eu seja apenas um baluarte, apenas um canal para transmitir a tua sacrossanta palavra, meu Deus, e que a tua palavra seja inserida nos nossos corações, Pai. Este é o meu pedido, já te agradecendo pelos méritos da cruz, e quem acredita comigo assim comigo também diga amém. Irmãos, tomem os seus assentos, em nome de Jesus. Eu confesso aos irmãos que esta palavra, comigo sempre acontece assim. O Senhor me deu aos 45 do segundo tempo. E o Senhor foi mudando algumas coisas que eu já havia pregado essa palavra algumas vezes. O Senhor foi falando comigo. E eu confesso aos irmãos que até ontem eu pensei que pregaria uma outra palavra sobre o rei Davi. Mas Deus falou comigo aqui tremendamente de quarta-feira para cá. E depois que Deus falou comigo aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês o que o profeta Ageu está tentando nos ensinar através da sua palavra. Irmãos, aqui ele está primeiro fazendo uma pergunta: se ainda existe semente guardada nos celeiros. Não eram sementes plantadas, eram sementes guardadas no celeiro para que posteriormente elas fossem plantadas. E está nos dizendo a Bíblia que Deus faz uma promessa, e é uma promessa que nos remete à escatologia, lá no Apocalipse, e eu não quero entrar nesta parte escatológica, tá? Eu quero apenas ficar com o que diz aqui a etimologia desta palavra. Então virá o desejado de todas as nações, e é isso que eu quero que você guarde dentro da tua alma aqui nessa noite. Irmãos, há uma ligação muito grande entre Deus, chuva, terra e semente. E uma coisa precisa da outra para que haja progresso. Sem semente, a terra pode ser boa, nada nasce. Se tiver semente e terra boa e a chuva não descer, também não nasce nada. Se tiver tudo e não tiver Deus, também não vai para frente. Então eu gostaria que você entendesse comigo que está ligado uma ramificação do próprio Deus, entre Deus, terra, semente e chuva. E quando nós falamos destes componentes que Deus usa, eu sou obrigado a trazer à memória de vocês
que Deus fez uma promessa ao seu povo que daria a eles uma terra. Se você abrir a tua Bíblia depois, você vai encontrar no livro de Êxodo, capítulo de número 3 e verso de número 8, Deus olhando para a nação de Israel quando cativo lá na terra dos egípcios, e eles estavam ali trabalhando como escravo, estavam com a mente cauterizada, eram os primeiros a acordar, o último a ir dormir, eles almoçavam e jantavam resto, a comida deles, o prato principal, era pepino, cebola brava e era alho, era só isso que eles comiam todos os dias. Eles estavam acostumados a plantar o dia inteiro e a não colher aquilo que eles plantavam, porque eles plantavam e quando chegava a colheita, quem colhia era os egípcios, para servir primeiro os faraós e depois os seus governantes e por último, os vassalos. Quando passava dos vassalos, aí sim era que os escravos hebreus eram lembrados. Então entenda que Israel está vivendo um momento caótico, e eu estou falando de 430 anos que aquele povo está vivendo debaixo de escravidão. Todos os faraós que passaram, Queopes, Quefrei, Tutmose I, Tutmose II, Tutancamão e tantos outros, Ramsés I e II, esses homens escravizaram o povo de Deus apenas para construir pirâmides e nada mais do que plantar para que eles pudessem colher. E a pergunta é, por que eram os hebreus que plantavam? Porque os hebreus tinham as mãos abençoadas, tudo que eles colocavam as mãos, eles conseguiam tirar bom proveito. Então eles manteve esse povo plantando e não colhendo aquilo que eles plantavam. Aí Deus chega em Êxodo capítulo 3 e verso de número 8, e o Senhor diz o seguinte para o seu povo: eu, o Senhor, vos tirarei com mão forte desta terra, debaixo da escravidão de Faraó, e vos levarei a uma terra. E Deus não disse apenas uma terra, Deus disse a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. E a Bíblia, para mim ganhar tempo, vai nos dizer que passaram-se 40 anos e 40 jornadas de deserto até Josué e Caleb entrar para as terras de Canaã. E quando entraram, antes de tomarem posse, porque lá estavam os jebuseus, os cananeus e tantos eus que estavam tomando posse, eles foram espiar a terra. E quando eles voltam com o recado de como era a terra que o Senhor havia prometido para eles, eles voltaram de boca aberta e voltaram todos espantados. Eles perguntaram: como é que é a terra que o Senhor prometeu para nós? E eles disseram: rapaz, para carregar um cacho de uva naquela terra, carece 4 homens colocar 2 bambus em forma de X e colocar um cacho de uva em cima. São 4 homens para carregar apenas um cacho de uva. E eu fico às vezes conjecturando o que era o tamanho da melancia que existia em Canaã, o tamanho do melão que ali estava. Imagina o tamanho da riqueza que aquela terra produzia para aquele povo. Quando o povo chega, para mim resumir a história, o povo começa a desbravar. Eles vão arar a terra, ele tira os inimigos, eles começam a plantar. E a Bíblia diz que no primeiro ano, antes que o ano se finde, eles já colheram tudo aquilo que eles plantaram. A Bíblia diz que a bênção agora chega, porque eles não têm mais que dividir os seus almoços, as suas jantas, já não são mais escravos, os egípcios já não estão mais colocando jugo sobre eles, e tudo que eles plantam, eles colhem para eles mesmos. Diga assim: chega um tempo na nossa vida, que Deus deixa a gente colher o que a gente planta. Mas a terra, entenda, eu preciso correr para chegar onde Deus quer, mas a terra era tão boa, tão larga, era uma terra que manava tanta coisa, que a Bíblia diz que Deus, olhando para a euforia do povo, Deus teve que colocar limitações. Deus começou a olhar e dizer: olha, não está certo, esse povo está ficando rico, e a riqueza está fazendo eles se afastarem de mim, e eles estão esquecendo de 4 classes de povos, e eu não posso deixar essas 4 classes esquecidas. Então Deus, no livro de Levíticos capítulo 26 e verso 34, Deus estabelece a lei da terra. A lei da terra é estabelecida através de Moisés, e o Senhor disse: a partir de hoje, vocês vão poder plantar somente durante 6 anos. Quando chegar o ano sabático, quando chegar o 7º ano,
ninguém planta nada, ninguém colhe o que tem lá para colher. No 7º ano, a terra vai dar naturalmente os seus frutos. Esses frutos se chamarão rabiscos da terra. E tudo que a terra der nesse 7º ano, vocês vão deixar para o órfão, para o estrangeiro, para a viúva e para o necessitado colher. Deixa para eles, não comercializem. Guardem as suas sementes nos celeiros e deixem elas guardadas no 7º ano. Não plantem nada, porque 7º ano a terra descansa. E o que a terra produzir, ela terá que servir o órfão, a viúva, o estrangeiro e o necessitado. Israel começou bem nos primeiros anos. Mas de repente, eles começaram a olhar um para o outro e a dizer o seguinte: nós não podemos perder tamanho lucro durante um ano inteiro. Nós estamos deixando de produzir o 7º ano de janeiro a dezembro. Nós podemos ganhar muito dinheiro com isso. E o que é que eles fizeram? Que guardar o 7º ano nada. Que guardar o ano sabático que nada. Que subir a Jerusalém com as nossas primícias que nada. Vamos trabalhar, Israel. Vamos plantar também no 7º ano e vamos colher tudo aquilo que a gente plantar. E assim eles começaram a fazer. Eles ignoraram a lei de Deus, ignoraram a lei de Moisés, ignoraram os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os necessitados, pensaram somente nos seus umbigos, pensaram apenas nos seus lucros pessoais, e a Bíblia diz que Deus, olhando para isso, Deus não gostou. E o que mais me impressiona em Deus, é que Deus não deixou de mandar a chuva, Deus não deixou de regar a terra, Deus não deixou de dar semente para aqueles homens plantarem, mas Deus permitiu que os medianitas, que os amalequitas e que os restantes do Oriente se ajuntassem num conluio, e uma vez por ano, na época da colheita, eles entrassem em Israel. Eles amordaçavam os homens, as mulheres, eles deixavam eles presos, colhiam tudo, o milho, a cevada, colhiam o trigo, colocavam tudo isso nos seus carros, levava para o povo de Midian e deixava o povo lá a minguar, sem pão, sem água, sem alimento, e simplesmente eles deixavam um recado: ano que vem a gente volta aqui novamente. E nós vamos tomar de vocês tudo aquilo que vocês colherem através da sua plantação. Vejam que Deus não deixou de dar chuva, Deus não deixou de dar semente, Deus não deixou de abençoar. Deus apenas permitiu que o inimigo roubasse e tirasse tudo aquilo que eles plantavam, era levado durante o ano inteiro. E o que eu estou querendo dizer para você é que todas as vezes que nós esquecemos quem é o abençoador, Deus permite que a gente seja ferido e que a gente enfrente alguns prejuízos na nossa vida. A gente colhe e planta, e quando vai colher não colhe. A gente trabalha e quando vamos pegar o fruto do nosso trabalho, Deus permite alguém sempre pegar na nossa frente. Por quê? Porque esquecemos a lei do Senhor. Diga para o teu irmão assim: quanto mais Deus te abençoar, mais perto de Deus fique. Porque há uma tendência em todo ser humano: ele não sabe lidar com a bonança, ele não sabe viver com um momento bom. Basta Deus abençoar que ele sai da igreja, basta Deus abrir a porta para ele, que ele não quer mais saber de culto. E Deus está dizendo: quanto mais eu te der, mais me adore. Quanto mais eu te abençoar, mais me glorifique. Quanto mais você colher, mais esteja perto de mim. Oh, aleluia! Deixa eu pregar para você. Deus queria sanar este problema. Os anos passaram, o povo se arrepende, se veste de saco de cinza, clama a Deus. A Bíblia vai dizer em Juízes, capítulo de número 6 e verso 6, está escrito assim: assim então Israel empobrecia muito pela presença dos medianitas, dos amalequitas e dos Oriente. E no meio da pobreza, eles clamaram ao Senhor. A minha pergunta, vou deixar aqui um ponto de interrogação: por que clamam a Deus só na pobreza? Por que clamam a Deus só na necessidade?
Fecha o parênteses e continua a mensagem comigo. Deus, quando vê arrependimento no meio do povo, Deus vai numa tribo. Era a menor tribo de Israel, chamada Benjamim. Na menor tribo existia uma família mais pobre. Na família mais pobre de Benjamim, Deus escolhe o filho caçula. E quando Deus olha para o filho caçula, Deus manda uma mensagem para ele. E o Senhor diz: homem muito valoroso, vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Ele estava malhando trigo no lagar, o nome dele é Gideão. E Gideão coloca a mão na cintura, olha para Deus, para o anjo teofânico, e começa a dizer: tu és conosco coisa nenhuma. Se tu fosse conosco, a terra estava produzindo para nós e não para os medianitas. Que negócio é esse do Senhor falar que é conosco, e a gente viver só no meio de prova, só no meio de lágrima, só no meio de luta, só no meio de tristeza? De repente Deus olha para Gideão, Gideão faz provas com Deus. E eu perguntei: Deus, por quê? A família mais pobre, a menor tribo, o filho mais novo. É porque Deus estava querendo mostrar o que ele falou lá na frente para Gideão. Gideão, se você for com todos esses homens para a guerra contra os medianitas, vocês vão se livrar e o meu nome não vai ser adorado. Então manda todo mundo embora, vai só com 300 fiéis, porque eu quero 300 que adora, 300 que fica perto de mim e que vai me exaltar no momento da dificuldade. Escute o que Deus está falando. Aleluia. Conhecemos a história, estou resumindo. Gideão vence com 300 homens, divididos em 3 esquadrões de 100. Depois dele vencer, olha para o teu irmão e diga assim: a paz voltou, a bonança voltou, Israel volta novamente a colher o melhor da terra. Mas existe uma ligação entre Deus, chuva, semente e terra. Não se esqueça dessa ligação. De cima para baixo, Deus, chuva, semente e terra. De repente Israel começa a novamente ter as bênçãos. Israel começa a colher novamente na terra. E quando eles começam a se fortificar, eles têm um plano, irmão, lá no reino do norte. Acabe e a sua esposa. Eles disseram: esse negócio de Deus ficar fechando o céu e não mandar chuva está errado. Vamos trazer para cá outros deuses, que não seja o Deus Jeová, e a gente vai adorar outros deuses, e esses deuses vai dar pão para a gente. E colocaram na porta de Jerusalém um Deus chamado Azira e um outro Deus chamado Baal, lá na Síria. E eles colocaram esses deuses de frente à porta de entrada. Colocaram na porta, nos pés desses deuses, dessas estátuas, uma grande bacia, que todos os dias eles colocavam pão nos pés desses deuses. Então todo israelita que queria comer pão, ele tinha que levantar cedo, ir lá no pé de Azira, pegar o pão e trazer para a sua casa. Isso pressupunha o quê? Que era Azira e Baal que estava dando pão para este povo. Esse povo deixa a idolatria entrar, eles começam a largar Deus de lado de novo, e Deus olha e fala: peraí, eles estão pensando que é Azira, e estão pensando que é Baal que está dando pão para eles, que está fazendo colher o fruto da terra. Eu já tenho um remédio para ensinar este povo. Eu vou usar um servo para fazer uma coisa que eu nunca fiz. Ele usa quem? Ele usa um profeta por nome de Elias. Quem é que conhece esse profeta? Ele pega e diz: Elias, se apresenta para cá que eu quero falar com ele. Elias vai meio receoso, mas vai. E a mensagem de Elias nos remete quem é que era Elias. Elias disse: Acabe, tão certo como ele vive, em cuja presença eu... Diga para o teu irmão: o negócio é estar na presença de Deus. Tão certo como ele vive, em cuja presença eu estou, que a partir de hoje não haverá mais chuva, nem orvalho, até que eu volte aqui, segundo a minha palavra, volte a chover na terra de Israel. Elias fecha o céu, coloca a chave no bolso, pastor, e vai embora. 3 anos e 6 meses sem chuva. A Bíblia vai nos contar uma história, que nesses 3 anos e 6 meses,
Não tinha trigo, não tinha cevada, não tinha capim. Não tendo capim, não tem pasto. Não tendo pasto, não tem alimento para vaca, não tem alimento para boi, não tem alimento para carneiro, para bode. Não tem. Não tendo, a carne acaba. 3 anos e 6 meses. Foi tão caótico esse tempo, que a Bíblia vai dizer que eles começaram a vender cabeça de jumento para matar a fome de uma família inteira. Eles começaram a vender fezes de pomba, de tanta fome que eles estavam passando. E onde é que estava Elias? Elias estava na beira de um ribeiro, trancado numa caverna. E o que Deus fazia? Deus mandava um corvo disfarçado, e ele vinha como um garçom toda manhã, com um pedaço de carne na boca. Elias acordava, tomava água do ribeiro, e quem é que vem? Lá vem o corvo trazer alimento para o profeta. E assim ele foi vivendo durante um tempo. Deixa eu abrir outro parênteses. Irmãos, o segredo é você estar na presença de Deus, porque a terra inteira pode estar passando seca, mas aquele que é fiel a Deus, Deus manda corpo vir como garçom para abençoar a sua vida. Chebe da caia churibi do chebe da caia para suri. Diga para o teu irmão assim: era seca. Fala assim: já pensou comer cabeça de jumento? Já pensou, rapaz? Cabeça de jumento. E vendia-se por 1 cento. A Bíblia vai nos dizer o seguinte. É aqui que eu queria chegar na primeira parte da mensagem. De repente os reis foram mudando. E o segundo rei que assume o reinado de Israel, ele foi para mim o homem mais inteligente que a Bíblia o descreve no Antigo Testamento, depois de Jesus, é claro. Salomão, quando assume o reinado, a seca estava dominando Israel. Não tinha comida, não tinha bebida, não tinha nada para eles exportarem, não tinha o que eles vendessem. Eles estavam vivendo, irmãos, daquilo que eles conseguiam ir se virando. Salomão olhou e falou: espera aí que eu tenho uma ideia. Deus está longe demais dessa terra e eu sei o que eu vou fazer. Salomão, quando assume o reinado, ele pede para chamar 80 mil homens. Chama os 80 mil à sua presença e dá uma ordem. Vai até o Líbano, que lá tem as melhores madeiras. Me traga o cedro que está no Líbano. De 3 em 3 homens, um pega na ponta, o outro no meio, o outro no fundo da outra ponta. Vocês vêm, não descanse, não coloque a madeira no chão. Essa madeira não pode ir no chão, porque esta madeira vai servir para edificar uma casa para Deus habitar. Então vocês tragam de 3 em 3, lá do Líbano, traga aqui para mim em Israel, porque eu vou fazer um negócio aqui para ver se Deus muda essa situação. De repente ele chama mais 70 mil homens para ficar carregando esta madeira do Líbano a Israel. Se não bastasse, ele chamou 3.300 homens para ficarem inspecionando, encarregados daquela época, para ficar vistoriando a obra, para que nada saísse de errado. A Bíblia chama em crônicas de engenheiros. Era isso que eles eram naquela época. Eles ficavam apenas inspecionando a obra. De repente, Salomão começa a construir uma casa e ninguém está entendendo. Ele demora 4 anos para construir apenas um alicerce. Depois do alicerce, 3 anos após, inteirando 7 anos, ele constrói uma casa. E esta casa é chamada de templo. E ali ele estava fazendo nada mais, nada menos do que um lugar para Deus habitar no meio de Israel. Olha o pensamento de Salomão. Se nós trazermos Deus para morar nesta terra, aonde Deus mora, não tem seca. Aonde Deus mora, a idolatria acaba. Aonde Deus mora, a chuva desce. Aonde Deus mora, a terra é produtiva. Aonde Deus mora, a bênção vai chegar na nossa casa. Vamos trazer Deus para habitar aqui neste lugar. Escuta aqui comigo. Aleluia. De repente, irmãos, chega o dia do primeiro culto. Diga assim para o teu irmão: primeiro culto. Salomão entrou junto com os sacerdotes para orar dentro desta casa. Ele não aguentou o tamanho da glória, teve que sair para fora de novo. Ele preparou a casa, mas ele mesmo não estava preparado para receber a glória que Deus estava descendo naquele lugar. Ele resolve fazer um culto do lado de fora, no pátio exterior. E quando ele vai para o lado externo do templo,
ele começa ali a fazer um culto, e na minha opinião foi o maior culto de toda a história. Não teve um culto igual aquele. Primeiro, quando ele saiu do templo e viu o tamanho da multidão que estava ali para adorar a Deus, ele disse: não dá para adorar a Deus num dia só. Vamos prorrogar este culto para 7 dias. Por que ele prorrogou esse culto para 7 dias? Porque a fila era tão grande que ela saía desde Ramate e ia até os rios do Egito. Olha o tamanho da fila que estava para adorar a Deus, para que Deus voltasse a abençoar a terra novamente. A Bíblia vai nos dizer o seguinte, irmãos, vai anotando aí. Existia naquela fila 22 mil bois virgens, que ainda não havia sido reproduzido. Havia ali 120 mil ovelhas para serem ofertadas no altar de Deus. Havia ali levitas que tocavam instrumentos na época de Davi. Havia ali 120 sacerdotes com as suas trombetas e com seus cajados na mão para trazer o povo. A Bíblia vai nos dizer que o altar de metal, quando é levantado, eles começam a adorar a Deus. Deus começa a descer uma nuvem. Eles começam a dizer: Deus está descendo, Deus está começando a ficar mais perto, vamos entrar para o templo, Deus está recebendo a nossa adoração. E eu fico imaginando a fila como é que não estava do lado de fora. Eles começaram a ver a nuvem descendo e começou um a cutucar o outro e a dizer: olha, Deus está voltando a responder nós novamente, olha, a minha vez está chegando, eu vou oferecer o meu cordeiro, eu vou oferecer o meu boi, eu vou oferecer a minha rolinha para Deus hoje, eu vou cantar novamente. E eles foram e entraram para dentro do templo. Mas a terra estava seca, não havia chuva, não havia colheita. E quando ele entra, pela segunda vez, a Bíblia vai dizer, Salomão vai clamar a Deus. E quando Salomão clama ao Senhor, eu fico imaginando, sabe o que, irmãos? Deus se inclinando no céu, olhando para a terra, e Deus dizendo: não é possível que no momento de seca e de tamanha dificuldade, alguém fez uma casa tão gloriosa para mim habitar no meio deles. Eu imagino Deus dizendo: querubins, prepara aí que eu vou descer, e a partir de hoje eu vou morar naquela casa. A partir de hoje eu vou estar naquela casa. A Bíblia vai dizer que quando Deus desce, Salomão ainda está de joelho. Deus desce e fala para Salomão: Salomão, a partir de hoje, se eu ferir a minha terra com a seca, e se eu cerrar os céus e não haver mais chuvas, diga para esse povo que está do lado de fora, que se eles se apresentarem nesta casa, e se eles orarem, se eles se humilharem, e se eles se converter dos seus maus caminhos, pode falar para eles, que os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos estarão atentos, e eu, Senhor, irei sarar a terra de Israel novamente, para que eles colham. Sabe o que Israel fez, irmãos? Sabe o que Salomão fez? Salomão chamou Deus para perto. No momento de dificuldade, o que é que a gente faz? Empurra Deus para longe. Não quer ver ninguém. Não quer vir adorar a Deus. Não quer glorificar ao Senhor. Não quer bendizer a Deus. Mas sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Quando os negócios para você não estiver bem, quando a terra não produzir o seu fruto, quando a chuva não descer, quando os gafanhotos consumirem, quando os ladrões roubarem, se apresente nesta casa, porque eu, o Senhor, ouvirei novamente as suas orações, eu, o Senhor, mais uma vez perdoarei os seus pecados, e vou sarar a tua terra sobre a face deste mundo. Diga para o teu irmão assim: chama Deus para perto. Fala assim: não fica longe de Deus, não. Chama Ele para perto. Eu estou sentindo a nuvem descendo aqui nessa noite. Eu estou sentindo o céu baixinho aqui já. Eu estou sentindo que Deus está recebendo a nossa oração mais uma vez. Mas o que eu quero concluir aqui, porque a mensagem é um pouquinho longa e eu preciso concluir, é que Deus começa a responder. O que é que chega, irmãos? Repete bem alto comigo: a bênção. A terra se torna abençoada. E quando a terra se torna abençoada, Salomão morre, o seu irmão, o seu filho, Roboão, começa a reinar no seu lugar. E ele começa a fazer tudo que não agradava a... Trouxe idolatria.
durante o reinado de Roboão, ele começou a profanar o templo, a profanar o povo de Israel. E Deus permitiu, sabe o que, irmãos? É aqui que eu quero que você entenda, a ligação de Deus. Deus permite que Sisaque do Egito entre, roube os ornamentos sagrados, acabe com o templo de Deus naquela época, e mais uma vez, quando o templo é cerrado, o Senhor fecha o céu e não há chuva. Irmãos, veja a ligação que há entre o templo, Deus, chuva, terra e semente. O templo foi profanado, Deus fechou o céu. Quando Roboão morre, vem o seu filho Asa, restaura o templo, Deus abre o céu e manda a chuva de novo. Asa morre, vem um tempo de idolatria, Deus fecha o céu, seca de novo. Depois do tempo da idolatria, Deus levanta Josias. Josias restaura, faz reparos de novo, chega a bênção, chega a bonança, a chuva desce. Josias morre, vem Acás rouba os ornamentos do templo, vai pagar dívida política com o rei da Síria, fecha o templo, fechou o templo, Deus fechou o céu, não mandou chuva, seca novamente. Depois de Ezequias vem Manassés profana, Ezequias volta a abrir e volta a restaurar novamente. O Senhor abençoa, entenda, templo e chuva. Eu não quero ir para a igreja. O que é que tu vai fazer lá todos os dias? É segunda, é quarta, é sábado, é domingo. As coisas não mudam, as coisas não adiantam. Irmãos, é por fé o que eu estou pregando e profetizando aqui nessa noite. Enquanto você está no templo adorando ao Senhor, Deus está cuidando da tua terra. Enquanto você está no templo adorando ao Senhor, Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando da saúde dos seus filhos, Deus está cuidando até dos seus inimigos para não tocarem em você. Levanta a mão que eu quero profetizar nessa noite. Eu quero dizer para Satanás ouvir que esta igreja, o céu não está longe, o céu está baixinho nessa noite, e todos que estão perto de Deus vão começar a desfrutar de bênçãos do céu aqui nesse lugar. Deixa Deus abençoar a tua vida aqui nessa noite. Mas o que eu quero pregar é que era tanto bênção, bonança, profanação e seca, que no ano 586 a.C., Deus resolve deixar que Nabucodonosor entre em Israel, e Deus faz o povo voltar lá na época do Egito. Primeiro, destruir o templo. Destruir os muros, prenderam os homens de Israel, levou todo mundo preso para a Babilônia, profetas, reis, homens de Deus, levou todo mundo para lá. 70 anos novamente, viveram dentro da Babilônia, e Deus permitiu que eles voltassem a ser escravos. Primeiro a acordar, último a ir dormir, almoçava e jantava à sobra, não tinha horário para nada, comendo pepino, alho bravo, cebola. Era isso a comida do povo que vivia de resto. E por que Deus permitiu, irmãos? Porque o povo não sabe viver na bonança. É só Deus exaltar um pouquinho que a gente vai se esquecendo da onde nós saímos. A gente vai se esquecendo da onde é que Deus te tirou. A gente vai se esquecendo o quanto custou para estarmos até aqui. Pastor, por que Deus me mantém tanto na prova? Porque na hora que a prova chega, a gente está na igreja adorando a Deus. Na hora que a prova chega, a gente vem, a gente busca, não mede esforço, não mede distância. Mas quando a bênção chega, eu acredito que seja assim em todas as igrejas, pastor. A pessoa nem lembra que tem pastor, que tem igreja. Não sabe nem onde fica o templo direito. É só Deus dar um carro, é só Deus dar a casa. É só Deus dar aquilo que você tanto sonhou. Tem irmãos aqui reclamando: Deus, por que eu planto tanto e não colho? Por que eu vivo na prova? Porque na prova, quando a barriga dói, você vem buscar a Deus. Mas na bonança, irmãos, quando Deus te abençoa, você leva do jeito que dá para você levar. Do jeito que dá para fazer. Deus permite o povo voltar a ser escravo. Para quê, pastor? Para o povo sentir na pele que a gente não precisa de bênçãos. A gente precisa de estar perto de Deus.
Eu vou repetir, porque tem pessoas que não entenderam ainda. A gente não precisa de bênçãos. A gente precisa de estar perto de Deus, irmãos. A gente precisa entender, sabe o que, igreja? Que quando a gente está perto de Deus, vai cumprir aquela palavra de Hebreus, e esses morreram sem ver a promessa se cumprir. Irmão, se a promessa se cumprir, amém. Se a promessa não se cumprir, eu não estou nem aí. Eu não estou aqui hoje para buscar bênção. Eu não vim aqui hoje na igreja para buscar porta, chave. Eu não vim aqui para Deus curar apenas. Eu vim aqui primeiramente porque eu quero estar perto de Deus. Eu quero andar com Deus. Eu quero viver com Deus. Só quem quer estar perto de Deus, deixa eu te ver aqui nessa noite. Aproveita que o céu está baixinho. Aproveita que o céu está baixinho. Abre a boca para adorar nessa noite. Deixa eu concluir a mensagem. Eu quero ser breve. A Bíblia vai dizer que depois de 70 anos, quantos anos, igreja? 70 anos. Eles fazem uma promessa para Deus. Deus, se o Senhor nos libertar da mão da Babilônia, eu vou voltar para Israel e vou reconstruir o templo novamente. Deus gosta da ideia. Quando eles disseram, vamos reconstruir o templo, Deus gostou da ideia. Eles vêm, Esdras, Neemias, e a gente conhece a história. Eles começam a trabalhar, mas eles não tinham o recurso de Salomão. Eles não tinham a prata de Salomão, não tinham o ouro de Salomão, e começaram a improvisar com aquilo que eles tinham na mão. De repente, levantaram 4 pontas, colocaram um altar, começaram a querer adorar a Deus ali, e foram tentando reconstruir o templo. De repente, irmãos, o templo começa a sair do chão, eles pararam e começaram a olhar para a obra que eles estavam fazendo, e quando eles paravam, eles diziam, quem é que de vocês viu esta casa aqui na sua primeira glória? E como é que vocês estão vendo agora? Não é esta aqui comparada a nada aos olhos daquela? Essa aqui não tem propiciatório, não tem mar de bronze, não tem altar de bronze. Aqui não tem madeiras de cedro do Líbano. Aqui não tem o ouro que está rebocando as paredes do templo. Aqui não tem nada do que tinha lá. Mas eles começaram a levantar improvisadamente. De repente largaram, abandonaram aqueles restantes de madeira e por 16 anos não voltaram mais ali. Cada um pegou um pouquinho de madeira que tinha e foi edificar as suas próprias casas. Cada um correu para ver a sua própria necessidade e deixou a casa de Deus deserta. Se o templo não está de pé, não tem bênção, não tem chuva, não tem terra. De repente, irmão, depois dos 16 anos, Deus resolve levantar um menino chamado Ageu, ruivo. Era menino ainda, muito novo. E quando Deus levanta o profeta Ageu, ele levanta no momento, irmão, que Israel estava vivendo o pior momento de todos. Porque Deus havia mostrado para Ezequiel a pior visão que qualquer homem poderia ter. Capítulo 10, Ezequiel vê quando a glória sai do Santo dos Santos e vai para a porta do templo. Ele pergunta a Deus por que a glória saiu do Santo dos Santos. Deus disse, Ezequiel, continue vendo. Quando Ezequiel está olhando, ele vê que desceu do céu um carro-trono com 4 rodas. Esse carro estacionou na porta do templo. De repente ele viu que a glória de Deus se levantou do templo, subiu nesse carro e o carro foi embora para o céu. Ezequiel pergunta a Deus, o que é isso? E Deus disse, eu estou retirando a minha glória. Eu estou retirando a minha presença do meio desse povo. Porque eu desci para abençoá-los. Mas o povo não quer conviver mais com a minha presença. E Deus então retira a sua presença dali. De repente, irmãos, eles se empolgam de novo. Porque o profeta Ageu diz o seguinte, vocês querem voltar a serem abençoados? Querem voltar a ter Deus novamente abençoando vocês? Quem quer ver Deus voltar a abençoar a tua casa aí?
Olha a ordem que Deus dá. Sobe no monte, corta em madeira, volte a edificar a minha casa, dela eu vou me agradar. Aí depois eu voltarei a abençoar vocês novamente. O que eles começam a fazer? Sobe no monte, corta madeira, edificam a casa. De repente, irmãos, a casa fica pronta, mas a casa não tem glória, a casa não tem pompa, a casa não tem ouro. Quem passava ali balançava a cabeça, zombava, titubeava e dizia: como é que Deus pode morar num lugar como esse? Aqui não tem nada comparado àquela casa feita por Salomão. Olha que tapera que é essa. De repente Deus olha, sabe para o quê, irmãos? Para o entusiasmo daquele povo. Deus olha para a vontade daquele povo em trazer Deus novamente para perto deles. E eu vim aqui hoje, sabe para quê, irmãos? Não foi para massagear ego de crente. Eu vim aqui porque Deus mandou dizer para você: é hora de você começar a chamar Deus para voltar a andar com você na terra. É hora de você esquecer das bênçãos e chamar Deus para andar do teu lado. Porque o que tem de gente na igreja, buscando bênção, buscando restauração, buscando cura, buscando revelação, buscando carro, casa. Deus está dizendo: se você veio aqui para isso, muito bem, tu vai sair daqui abençoado, mas é muito pouco que você veio buscar. Aqui nós não estamos para buscar coisas materiais, porque tudo isso é consequência. Nós estamos aqui porque queremos sentir a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Chama Deus para perto de novo, igreja. Chama Deus para perto de novo. Pede para Deus voltar a andar com você na terra. Não tinha glória nenhuma, não tinha prata. De repente Deus usa o profeta Ageu e fala: peraí, a glória desta casa, desta última casa, vai ser maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Olha para o teu irmão e fala assim: a glória voltou para o templo. Diga para o teu irmão: a glória voltou para o templo. Agora vem o melhor, quer ver? Diga mais: que neste lugar eu darei a minha paz. Irmão, tem crente que vai deitar e vai dormir a noite inteira nessa noite. A paz está voltando para a tua casa, a paz está voltando para o teu lar, a paz está voltando para a tua família, para o teu trabalho. Oh, aleluia! Não adianta ter coisa se não ter paz. Deus está dizendo: eu estou voltando a dar paz para você de novo. Tu vai jogar fora esses remédios. Porque paz, irmão, só Deus pode dar. Diga para o teu irmão: só Deus pode dar. Glória no templo, paz em casa. Não se preocupa com o ouro e com a prata daquela casa de Salomão. Eu não estou preocupado com isso. Por que não, Senhor? Porque minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Eu estou me agradando desta casa, do jeitinho que ela está ficando. E tem uma coisa, olha a profecia: então vai voltar de novo. Quem é que vem vindo? O desejado de todas as nações vem vindo de novo para visitar o templo. Olha para o teu irmão e fala assim: eu estou voltando a sentir a presença de Deus aqui de novo. Fala assim: Deus está voltando. Aqueles arrepios estão voltando, sabe? Aquela vontade de orar está voltando. Aquela vontade de jejuar está voltando. Aquela vontade de glorificar a Deus está voltando de novo. Eu não vou na igreja por obrigação. Eu vou porque eu estou com vontade de cantar, vontade de adorar. Está vindo o desejado das nações. E ele está vindo, sabe para quê, irmãos? A última promessa que Deus fez aqui para mim encerrar. Ageu olha para o povo fica feliz na hora que recebe a notícia igual você. Tudo bem, Senhor, glória na casa, paz na casa, está tudo certo. Mas o que é que esse povo vai comer, Senhor? Não tem chuva, não acontece nada de melhor, as coisas não estão mais acontecendo. Não tem chuva, pai, lá fora. Aí o Senhor faz uma pergunta:
E essa pergunta está ligada diretamente lá na lei de Moisés. Quem é que tem semente no celeiro? Ainda existe no meio de vocês alguém que guardou semente no celeiro? Espera aí que você vai entender. Sabe quando a semente ficava guardada no celeiro? No ano sabático. Sabe quando a semente ficava guardada no celeiro? Quando as viúvas, o órfão, o estrangeiro e o necessitado estavam comendo. Sabe quando a semente ficava guardada no celeiro? Quando o povo estava obedecendo a voz de Deus e a lei do Senhor. E a pergunta nessa noite é: será que sobrou para alguém ainda aí semente no celeiro? Será que ainda tem crente que está me obedecendo na hora da prova? Será que tem crente que ainda está andando comigo na hora da dificuldade? Será que tem crente que ainda tem semente guardada de obediência aí? Pergunta para o teu irmão aí: tem obedecido a Deus? Ou está pensando só no lucro? Vamos plantar no 7º ano. Se plantar, não vai ter nada guardado. Por que Deus pergunta: tem semente guardada no celeiro? Porque Deus queria ver a obediência daquele povo. A lei que ele havia dado para Moisés há muitos anos atrás. Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que ouve a voz do Senhor e coloca no coração a sua lei, aplica e obedece, está escrito: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. E eu, o Senhor teu Deus, te colocarei por cima e não por baixo. O inimigo vai vir por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão. Te colocarei por cabeça e não por cauda. O Senhor abrirá o bom tesouro. Deus desentesourará da obscuridade, trará e dará na mão daquele que é fiel, quando ouvirdes e obedecerdes a voz do Senhor teu Deus. Pergunta para o teu irmão aí, pergunta para ele. Pergunta para ele aí, irmãos. Você está obedecendo? Porque o que tem de crente que se preocupa mais com a bênção do que com a obediência. Deus está perguntando: tem semente no celeiro? É uma pergunta, A, H e um acento. É um há de haver, há de existência. Deus está perguntando: existe ainda semente no celeiro? Ponto de interrogação. Diga para o teu irmão assim: a bênção não é para todos. A bênção é para quem obedece. Diga para o teu irmão: obedecer na prova é difícil. Vim para a igreja, meu irmão, quando o negócio está desse jeito é uma bênção. Vim na igreja na prova é estreito demais. Adorar a Deus na bonança é bom demais. É chegar em casa, está tudo cheio, as dispensas, o armário. Mas adorar a Deus quando não tem nada, meu irmão, é difícil. Adorar a Deus devendo, adorar a Deus na prova. Tem crente que é desobediente, vai atrás de agiota, vai atrás de empréstimo, vai atrás de fazer barganha. Aí começa a desobedecer e a bênção não chega. E a pergunta que está ecoando nesta noite é: sobrou semente no teu celeiro? Por que Deus perguntou primeiro? Porque depois da obediência vem a promessa. Diga para o teu irmão: depois da obediência vem a promessa. Qual era a promessa, irmãos? Capítulo 2 e verso de número 19 do profeta Ageu. A promessa está aqui, irmãos, e eu vou ler para você ver que não é emoção de pastor. Eu não estou aqui pregando para você, irmãos, nem profetizando o que eu quero profetizar. Eu estou pregando para você o que a Bíblia diz. Se tiver obediência, se tiver semente no celeiro, olha o que está dizendo a Bíblia: nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos. Mas quem tiver a semente guardada, está dizendo a Bíblia aqui: mas desde hoje, eu, o Senhor, vos abençoarei e matarei aos seus inimigos, para que você seja abençoado novamente. Deus está dizendo, não é amanhã, Deus está dizendo é hoje. Deus não está dizendo que vai ser a semana que vem, é hoje. É hoje que Deus está dizendo. Nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira, nada tem dado seus frutos, mas a partir de hoje, o Senhor quer abençoar a crente aqui dentro. Olha para o teu irmão e fala assim: pode preparar que a bênção está chegando.
Fala assim: olha, tu vai sair daqui abençoado hoje. Eu já preguei essa palavra diversas vezes, mas de quarta-feira para cá, Deus me fez ver, sabe o que? Semente no celeiro. E eu discorri toda essa história para chegar, sabe aonde? Semente no celeiro. Só guarda no celeiro, 7º ano, ano sabático, obediência a mandamento de Deus. Não adianta fazer campanha. Não adianta subir monte e descer monte. Não adianta ligar para profeta. Não adianta pedir oração para Deus e o mundo. Não adianta doar todo o seu... Não adianta, meu irmão. O que Deus quer de nós não é sacrifício. O que Deus quer de nós é a obediência. Diga para o teu irmão assim: então obedece sem reclamar. Fala assim: sobe no monte de novo e vamos cortar madeira. Fala: vamos ajudar o pastor a cortar madeira. Vamos edificar as coisas para Deus. Vamos não vamos trazer pinos, não vamos trazer qualquer madeira. Vamos lá pegar o cedro do Líbano. Vamos trazer ela com reverência. Vamos edificar uma casa para Deus habitar. Vamos chamar Deus para andar perto de nós de novo. Pastor, as coisas não estão dando certo, está longe. Pastor, está tudo dando errado, anda longe. Agora, quando você anda perto de Deus, tem crente que você vira de ponta cabeça, não cai nada. Não cai uma moeda do bolso dele. Mas olha no rosto dele e veja a alegria que ele tem aí. Por quê? Porque coisas materiais não significam bênçãos de Deus. Tem muita gente que tem bênção de Deus. E sabe qual é a bênção de Deus? Nesse lugar eu vos darei a minha paz, diz o Senhor dos exércitos. Recebe a paz de Deus. Labadarassuri, Luchemi da canto no Hetsi, Camubi darassaio, Camúcia. Você vai sair daqui hoje com paz. Estou profetizando por fé. Tu vai sair daqui pisando nas nuvens. Aqueles endemoniados que olharam para você e disseram: o que aquele homem, o que aquela mulher vai todo dia fazer na igreja? Quando você voltar, eles vão ficar de boquinha aberto, porque tu não vai voltar sozinho. Tu vai voltar com o desejado das nações, e ele está vindo. Quem está sentindo ele aqui nessa noite, levanta a mão para adorar a Deus comigo. Levanta a mão para adorar a Deus comigo. Se coloque de pé nessa noite, com a licença do pastor. Diga para o teu irmão assim: o segredo é andar com Deus. Um dos primeiros aniversários da Ágape eu preguei esta passagem de Ageu. Mas eu preguei sobre glória no templo. Hoje Deus está falando diferente, totalmente. Eu queria falar sobre outra coisa, sobre Davi. Eu ia falar sobre os filhos dele. Ia falar sobre tranqueiras que colocaram num muro para invadir uma cidade. Era isso que eu tinha no meu coração para pregar. Mas de quarta-feira para cá, Deus falou isso no meu coração. Diga para o meu povo, Daniel, que o meu povo tem que me buscar e me adorar, não pelas bênçãos. O povo tem que me buscar e me adorar pelo abençoador que sou eu. Tu vai embora daqui hoje, tu não vai levar bênção para a tua casa, não. Tu vai embora daqui hoje, mas vai levar o abençoador contigo na tua casa. É esse que vai embora com você. A gente tem que parar, irmão, com esses dogmas. Eu estou falando para mim isso, irmãos. Se Deus não abençoar, eu fico de mal de Deus e pronto. Não, irmãos, para com isso. Deus vai te abençoar independente de qualquer coisa. E nós temos que entender o que a Bíblia diz, que bênção é consequência. Bênção vem. Deus conhece as nossas necessidades. O que nós temos que guardar dentro do nosso coração é que nós temos que andar com Deus, obedecer a Deus, viver com Deus na terra. Tu acordou de manhã, quem é que acordou do teu lado? Deus. Tu está tomando café, quem é que sentou do teu lado? Deus. Tu senta para almoçar, quem é que está lá do teu lado? Deus. Tu vai trabalhar, quem é que está abençoando você? Deus. Tu está dirigindo, quem é que vai na tua frente? Deus. Tu chega em casa e está dormindo, quem é que está lá velando o teu sono? Deus. Deus quer estar perto de você novamente. Fecha os teus olhos, deixa eu orar pela tua vida. Bendito e eterno Deus,
Obrigado por esta igreja, Pai. Uma igreja, Senhor amado, que não busca só bênçãos, sabendo que isso, Senhor, o ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem come. Mas nós buscamos, Pai, o abençoador. Nós queremos andar contigo, Pai. O Senhor até disse para Moisés: Moisés, vai por esse caminho. Ele disse: Deus, não vou. Esse caminho tem ladrões e salteadores. O Senhor voltou e disse: Moisés, pode ir, Moisés. Eu estou enviando um anjo para ir na tua frente. E Moisés disse: Senhor, que anjo que nada, Pai, eu não vou. Se a tua presença não for comigo, não me faça nem sair deste lugar, Pai. E é o que eu estou pedindo hoje a favor das nossas vidas, Pai. Não permita sairmos daqui sem a tua presença, Pai. Meu Deus, porque a verdadeira alegria que nós temos na nossa alma se chama Espírito Santo de Deus, Pai. É muito bom ter bênçãos materiais, mas melhor ainda é sentir a tua presença na terra. Meu Deus, fica conosco e nos abençoa. Este, Senhor, é o meu pedido e a minha oração. E quem crê comigo também diga: que Deus abençoe a todos vocês. Guarde esta palavra no teu coração. Semente no celeiro. Guardou? Só guarda quem obedece os mandamentos. Se não obedecer, não vai ter guardado. E na hora que Deus abençoar a terra, você não vai ter o que plantar. Por quê? Porque desobedeceu. Obedecer é a melhor saída para aquele que serve ao Senhor. Tem uns que é bobo, sabe, irmão Elias? Na hora da prova, da tristeza, sabe o que ele procura? Cocaína, maconha, heroína, cachaça, para tentar preencher um vazio. Olha que povo feliz, irmão. Olha que igreja chique. Olha que povo sorridente que tem aqui. Sabe por quê, irmãos? Aqui ninguém precisa de 51. Aqui ninguém precisa de maconha, de heroína, de cocaína. Por quê? Porque nós achamos uma dose mais forte chamada Espírito Santo de Deus. Só quem tem Ele levanta a mão e adore o Senhor nessa noite. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos terminar o culto aqui no altar? Vem para cá todo mundo, vem para cá. Vamos cantar um louvor. Vamos terminar esse culto adorando a Deus. O culto não acabou não, vem para cá todo mundo. Vamos encerrar esse culto adorando a Deus. Daqui a 5 minutos o culto encerra. Vamos cantar e adore o nome do Senhor. Perto quero estar. Pode vir, mas venha para adorar. Venha para adorar o Senhor. Junto aos seus pés. Vem para cá pro altar, vem cá. Adore a Deus. Pois prazer maior não há. Adore a Deus, adore a Deus. Que me render e te adorar. Faz tempo que você não adora, vem cá. Tudo que há em mim quero te ofertar. Quero te ofertar. Vem todo mundo pro altar, vem cá. Mas ainda é pouco, eu sei. Chega pertinho, chega pertinho. Se comparado ao que ganhei. Depois dessa palavra tão linda, só nos resta adorar a Deus. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Levante as mãos aos céus e cante.